A verdade presente para este tempo. A temática deste assunto é mitos e a Bíblia, ou mitos e a verdade presente para este tempo. Há muito tempo que a verdade foi posta em causa e esta revista Sinais dos Tempos ajuda-nos a compreender as questões da verdade que estão postas em causa. Aqui fala das religiões, dos mitos, de tudo que anda à volta para sacudir a verdade. É evidente que as religiões não cristãs afetam o chamado mundo cristão. Prova disso é que na cristandade em geral, muitos pensam que as fés não cristãs são caminhos viáveis para Deus, que existem muitas estradas para a salvação e que o cristianismo não é um único caminho. Além disso, alguns teólogos defendem que a revelação universal de Deus é encontrada na religião em geral e na história das religiões. Que confusão! Este mundo vive mesmo numa confusão. Todavia, no passado, sempre se acreditou que a revelação de Deus tinha precedido a religião cristã. Porém, nas atuais circunstâncias de modernidade, a relação foi invertida. A religião precede a revelação. Diz assim: o facto é que esta mudança foi um resultado do iluminismo. Desta maneira, o princípio protestante do primado da Escritura, sola Escritura, foi substituído pelo princípio do primado da religião. Alguns eruditos dizem que Deus opera através de todas as religiões. Os factores sociais, culturais, proporcionam que Deus encontre diferentes formas ou pessoas de modos diferentes para se revelar. Esta ideia é que todas as religiões levam à verdade. Além do cristianismo, há um certo número de religiões no mundo que têm as suas escrituras próprias. Por exemplo, judaísmo, islamismo, confucionismo, taoísmo, budismo, hinduísmo e zoroastrianismo, que é zoroastrianismo, que é do zodíaco, o estudo dos astros, zoroastrianismo. O grande problema com esta teoria é que todas as religiões levam à verdade e à polivalência confusa entre as diversas religiões, que evidencia uma multiplicidade de verdades conflitantes umas com as outras, em vez de remeterem para uma única fonte do Deus da verdade. A história, ou melhor, o historiador britânico Arnold Taibbi, entre 1889 e 1975, acreditava que o budismo, o hinduísmo, o judaísmo, o islamismo e o cristianismo estão basicamente de acordo com e que a salvação é para todos. Contudo, esta posição esquece a diferença fundamental existente entre o cristianismo e as religiões não cristãs. E estas religiões não cristãs. Deus busca os seres humanos. No cristianismo é assim. Em vez de serem os seres humanos a procurarem os deuses ou a tornarem-se eles próprios deuses. Isto é o que acontece nas outras fés. No cristianismo, a salvação é um dom da graça. É uma graça. Em todas as outras religiões, a salvação tem que ser ganha ou merecida. O uso da razão é importante no cristianismo. Porém, não tem lugar no caminhar para a iluminação nas religiões orientais, como o animismo, o budismo, o hinduísmo
dualismo, nem faz sentido na teologia do encontro com a verdade. Nas religiões orientais somos confrontados com um panenteísmo, monoteísmo, síntese entre o teísmo e o panteísmo. Na teologia do encontro enfrentamos um dualismo natureza-graça. O ponto comum nestas duas cosmovisões é o tremendo falhanço em captar o facto de Deus dar aos seres humanos a liberdade para pensar, escolher e tomarem decisões. A função da revelação universal ou geral através da natureza, da história e da vida humana, é dar a cada ser humano, suficiente revelação de Deus para que ninguém tenha justificação ou desculpa para rejeitar Deus com base no local de nascimento, de residência ou na condição social cultural. Contudo, desde o tempo de Descartes, que foi em 1596 a 1650, os pensadores ocidentais têm separado visivelmente a natureza e a história. Mas os escritores bíblicos não fazem esta distinção entre a natureza e a história. O facto de Deus operar tanto na natureza como na história protege a teologia de cair no panteísmo ou no panteísmo, que é igual. Olha aqui, o panenteísmo é igual. Por um lado, e em processos de pensamento viciados, ineficazes, inúteis, por outro lado. Portanto, a procura de Deus através da natureza chama-se panteísmo. Fica só na panteísmo. E estes desvios da realidade e da verdade apresentam um Deus que está limitado à natureza. No panteísmo, Deus está identificado com a natureza. Ou seja, está na natureza. Claro, isto é uma natureza. Isto é uma natureza e depois eles dizem que é Deus. No panteísmo, Deus está identificado com a natureza. No panteísmo, ou no panenteísmo, e nos processos viciados de pensamento, ele está dependente da natureza. É quase igual. Vai dar tudo ao mesmo, não é? Uma confusão. Estes três modos de ver Deus falham em fazer justiça ao Deus da Bíblia. Ou seja, onde é que Deus diz alguma coisa concernente à lei de Deus? Como Criador, por exemplo, como provedor e sustentador da sua criação e que se mantém, tem ordens, tem leis. Não é? Não comparam as próprias teorias acerca de Deus e da natureza com Deus e com a história. Exceto o judaísmo, nenhuma religião não cristã descreve um Deus pessoal que é transcendente e acima da natureza. No seu papel como Criador, e que é transcendente e acima da história, no seu trabalho providencial, o melhor que sugerem é uma presença mística ou força que permeiam toda a natureza. E, por consequência, a história humana, uma força ou energia que podem ser controladas por meio de meditação e cantilenas monótonas, um Deus sob o controle de manipulação humana. Finalmente, um Deus que não é diferente de qualquer ser humano iluminado. Aqui Deus é identificado com a natureza, com a história e com a existência humana. Só que a diferença radical entre Deus, o Deus bíblico e o Deus das outras religiões é que existe uma distinção qualitativa, absolutamente clara e bem definida, entre o Deus da Bíblia, por um lado, e a natureza, a história e a existência humana, por outro. Deus relaciona-se com três elementos, como um Criador se relaciona com a sua criação. Diz um texto que todas as religiões não cristãs se baseiam na pressuposição de que o devoto tem de ganhar a possibilidade para o céu, para o nirvana, para a iluminação ou para se tornar um mestre superior.
Em contraste direto, só o cristianismo bíblico oferece a salvação como uma dádiva através da aceitação pela fé da vida, da morte, da ressurreição e do ministério celestial de Jesus Cristo. Neste contexto, Kierkegaard afirmou corretamente que há uma distinção qualitativa infinita entre Deus e o homem. Contudo, esta distinção foi esquecida durante o século XIX. Foi em 1800 a 1899. Foi o século XIX, foi o século do espírito de profecia da Bíblia, da descoberta das profecias. Em 1800. Quando a cosmovisão evolucionista fez os seres humanos pensarem mais favoravelmente acerca de si mesmo do que anteriormente, pareceu não haver limites para o seu assumido progresso humano. Se os seres humanos continuassem a evoluir para a perfeição, parecia que seria inevitável que os seres humanos se tornassem deuses. No fundo, isto não é diferente da divindade obtida pelos crentes das religiões orientais do movimento da Nova Era. Ou seja, o evolucionismo veio trazer uma ideia panteísta através da evolução. Ambos partilham a cosmovisão evolucionista, a qual nega a queda dos seres humanos e a sua necessidade de redenção e de salvação. O Deus que se revela na Bíblia é o Deus da história, que se revela e que participa de forma ativa na história dos homens. Podemos ler a Bíblia em Daniel 9, Daniel 2, por exemplo, Daniel 4. Este Deus Criador está acima da história, e tal como opera na história, porque Ele é o Deus acima da natureza, também opera na natureza. Ele faz abrir o mar, Ele transforma a água em vinho, Ele dá vista aos cegos. É para este Deus da Bíblia que a revelação universal chama a atenção e não para uma deidade inerente dentro dos limites da natureza e da história. O Deus Criador revelado na Bíblia é a luz verdadeira e ilumina toda a gente que veio ao mundo, ou que vier a este mundo. São João capítulo 1, versículo 9. No original grego, o verbo deste texto, traduzido por vir, este mundo, tem dois significados gramaticalmente corretos. O primeiro refere-se a Cristo que veio como luz do mundo. O segundo pode também referir-se ao Espírito de Cristo que ilumina cada ser humano que vem a este mundo. Isto tem a ver com a encarnação de Cristo e a iluminação, Deus vindo como um homem, ou a sua vinda para todos os seres humanos, através do Espírito Santo. A ênfase posta em Cristo vir ao mundo com uma luz que remete para a revelação especial. A Bíblia também é considerada a luz que ilumina em lugar escuro. A ênfase posta no Espírito de Cristo, que ilumina todo aquele que vem ao mundo, remete para a revelação geral, que está na natureza e na Bíblia. Este é o Deus que se revela a si mesmo na Bíblia. O Deus da Bíblia é o Deus da esperança. Ele é o Deus que procura o homem para o salvar e para o libertar da morte. Por isso a Bíblia é o livro da esperança. Nele está revelado o Deus que por definição é amor, 1 João 4,8. Com amor eterno te amei, por isso continuo a mostrar-te o meu amor. Jeremias 31,3. Neste Deus pessoal, transcendente, embora perto de nós, podemos confiar porque Ele já demonstrou na história humana o seu infinito amor por nós. Este Deus, sendo Criador, tornou-se criatura, harmonizou-se, humanizou-se, morreu, substituiu-nos na morte eterna, ressuscitou para garantir